pra cima. Hoje a gente está falando de revolução. Na verdade, a gente está falando de um revolucionário, que ele nos amou tanto, que ele pode realmente fazer a nossa vida ficar não de cabeça para baixo, mas de cabeça para cima, né? Mudar tudo e permitir que nós possamos ter um mundo, viver esse mundo de uma forma, olhar para esse mundo de uma forma bastante diferente. É um tema polêmico, muitas vezes se fala, né, igreja e política não se misturam, política é para um lado, igreja é outra coisa, o evangelho não tem nada a ver com política. É isso mesmo, é vontade de Deus que a igreja não se vincule à política de maneira nenhuma. Qual era a opinião de Jesus sobre a sociedade daquele momento? Eu vejo que o cristão ele tem que estar em todas as áreas da sociedade, incluindo na política. Na verdade, se a gente pegar o texto de Isaías, que diz que o mundo vivia em trevas e viu uma grande luz, quer dizer, essa luz que nós recebemos, essa ação do Espírito Santo em nossa vida, a forma como a nossa mente abre a partir da nossa mente renovada em Cristo, que vai mudar nosso caráter, que vai mudar a forma da gente olhar para o mundo, eu acho que isso tem que estar tanto na área da ciência, na área da política, em todas as áreas. Se nós tivéssemos mais pessoas transformadas, com a mente transformada, ou sendo cristão, sendo dirigido pelos princípios da Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, os Estados Unidos teve um dos países que mais teve o crescimento, respeito, mas toda a história dele foi fundamentada na palavra de Deus. Né? Como é que chama? Agora me deu um branco. A Constituição americana, né? Hoje, e a gente vê da década de 70 para cá, né? Começou com essa revolução de sexo, drogas, não sei o quê, começou a tirar a Bíblia das escolas, começou a proibir leitura de Bíblia em determinados lugares. Você vê que os Estados Unidos ele tem caído, né? Agora está tendo uma reação muito bonita. A gente vai ver que a igreja dos Estados Unidos hoje ela está tendo uma reação muito bonita. Mas, então, se nós tivéssemos mais políticos envolvidos, né, com as coisas de Deus, com os princípios de Deus, como não roubar, não matar e não matar indiretamente, né, pegando todo o dinheiro que deveria ser investido em escola, em hospitais, educação, e você colocar, né, e desviar esse dinheiro. Né, o pouco que gasta em obras faraônicas que não vão servir para nada. Esse estádio, que lá em Manaus, se eu não me engano, custou 650 milhões e vai ter um custo mensal de manutenção de 550 mil. Quem é que vai jogar lá? Vai botar Fla-Flu jogando lá? Entendeu? Então, se nós tivéssemos homens mais comprometidos com princípios, que são princípios trazidos pelo nosso Senhor através da sua palavra, nós teríamos um resultado muito diferente. A política é um campo de transformação, né? É uma possibilidade, é um recurso de transformação da sociedade, do país, etc. Você está com o poder na mão. Então, é preciso que a gente tenha pessoas que conheçam o Evangelho de Cristo, que possam, nessas leis e no meio político, resplandecer. Né, você vê, por exemplo, ação social. Quem trabalha com ação social, o Brasil, o governo trabalha com assistencialismo, é diferente. Ação social, preparando, ajudando, vendo as necessidades, são as igrejas. Algumas católicas e algumas evangélicas. E Jesus fazia isso o tempo todo, o tempo todo. O que é que ele pensava da sociedade que ele viveu naquele momento? Qual era o olhar de Jesus para aquela sociedade? Olha, eu acho que quando ele se apresenta, Jesus ele mostra muito bem qual é o pensamento que ele tem sobre a sociedade. Porque quando Jesus se apresenta nos evangelhos, ele também apresenta a missão dele. No evangelho de Mateus, capítulo 10, ele vai falando sobre todas as dificuldades que um discípulo dele vai ter. E chega no verso 34, se eu não me engano, e diz o seguinte: eu não vim para trazer a paz, mas vim para trazer a espada. Então, essa visão não é nem pacifista, mas essa visão distorcida sobre Cristo, um Jesus despolitizado, ela não é coerente com o Evangelho. E muitas vezes o que a gente vê dentro do meio evangélico é essa visão distorcida. Eu acho que Jesus, quando ele olha para a sociedade, ele vê a necessidade da instauração do reino de Deus. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 2, acho que do 12 ao 16, se eu não me engano, quando ele fala que entrou no templo, no Sinédrio, há muitas tentativas de explicações sobre por que ele tomou a rédea, o controle a partir do chicote,
É óbvio que é muito fácil perceber, se você fizer uma análise histórica, contextual, você consegue perceber, porque Jesus amava pessoas. E dentro daquela estrutura completamente corrupta, em nome de uma religiosidade, pessoas ali sofriam, mais ou menos 250 mil pessoas estavam ali naqueles eventos. Num raio de 30 quilômetros, todo judeu era obrigado a ir para o templo. Todo judeu é obrigado. Você entra naquele lugar e para você oferecer o sacrifício, você tem que levar um animal. E aí tem um supervisor do animal. E ele não pode ter nenhum tipo de mácula. Ou seja, você tem que comprar um animal lá. Porque você não vai andar 30 quilômetros com o animal e ele não vai ter mancha, não vai ter ferida. E aí os cambistas estão ali cobrando só para a mudança da moeda, mais ou menos mais do que um dia de trabalho. E Jesus viu aquilo ali dentro do pátio gentílico. Ou seja, um espaço onde só os gentios poderiam entrar. Ou seja, um camarada que de repente poderia conhecer esse Deus, no único espaço que ele poderia ter esse conhecimento sobre Deus, havia gritaria e todo tipo de barganha em nome de Deus. Então, assim, Jesus viu aquilo ali e, obviamente, teve a reação que teve, uma reação revolucionária. Eu acho que quando Jesus olha para a sociedade, ele olha igual a quando olha para um ser humano, um indivíduo. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, enxergar Jesus dessa forma, somente individual, mostra o quanto muitas vezes nós somos egoístas, egocêntricos. E eu arrisco dizer que, por vezes, as nossas estruturas religiosas, elas são egocêntricas, principalmente quando não se imagina ou não se atua dentro dos meandros políticos. Nós somos seres políticos, independente se queremos ou não. Agora, é óbvio que a gente não vai, não seremos seres de politicagens. É diferente. Sabe? É totalmente diferente. Aquela história, o erro tem sido da conta, não da matemática. O erro tem sido da forma como muitos têm agido, não da participação de cristãos dentro da política, porque tem que participar. Eu acho que a política precisa da cosmovisão cristã, da visão de mundo do cristão. Ela talvez não precise tanto de um líder cristão que represente, mas ela precisa de pessoas que têm a mente transformada pela cosmovisão cristã, ou seja, pela visão cristã, a forma cristã de se ver o mundo, e aí elas aplicam isso, esses princípios ali, no seu trabalho, no seu ofício, seja ele qual for. Seja você vocacionado para ser um PM, seja você vocacionado para ser um político, seja você vocacionado para ser qualquer tipo de profissional que você puder ser. O que adianta você professar uma fé revolucionária dentro de uma estrutura que só é de repetição? Quando você olha para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, há um confronto direto sobre a maneira que a gente se aproxima de Deus. Existia a estrutura sacerdotal e o sacerdote repetia as tradições. O que o profeta fazia? Ele denunciava. A nossa função hoje, ela não é sacerdotal. A nossa função hoje ela é profética e missionária. E quando ela é profética e missionária, não tem como eu olhar para um ser humano que falta pão, que entra no hospital público e é tratado como um animal, e a gente simplesmente vá para a igreja e não faça nada além disso. Jesus é um revolucionário. E quando nós somos cristãos, aonde nós estivermos, seremos também revolucionários. Eu estive nas manifestações de 2013, no início pelo menos. Eu vou falar uma coisa, Celeste. Eu vi tudo ali. Eu vi as minorias sociais, os homossexuais, as minorias a partir de ritmos, roqueiros e tal, e assim. Eu vi o povo de esquerda, eu vi tudo. Eu só não vi o povo de Deus. Só esse povo que eu não vi. E ali que nós deveríamos estar. Não estou dizendo que com uma atitude violenta, não, mas com uma atitude incisiva. Sim, porque nós somos os revolucionários. Nós somos os protestantes. E muitas vezes, quando o povo de Deus participa, também é criticado, porque muitos dizem, ali não é lugar de se estar. É interessante, a gente está falando nessa questão da ação social, do trabalho social, que ele olha para o indivíduo, mas ele se reflete dentro do contexto social, porque Jesus, quando ele ia, a forma dele falar de amor, a forma dele dizer, eu te amo, era muitas vezes dizendo, levanta e anda. Era curando o cego, era dando de comer, né? Porque ele sabe que o ser humano tem necessidades físicas, sociais, emocionais, que elas precisam ser tratadas para que você tenha o seu equilíbrio total, para que você fique bem. E ele nunca desprezava nada disso. O olhar dele sempre foi holístico, o evangelho é integral. Pegar a mensagem com a barriga vazia é complicada. Uma das lutas que a gente tem como pastor, como pastores de igreja,
ou de juventude, enfim. Abrir os olhos, levar a mensagem para abrir os olhos. Eu acompanhei essas passeatas, a gente viu muita coisa acontecendo. Contudo, havia muita bagunça, inclusive pela igreja. A própria igreja também foi muito ali pelo... A igreja tem que estar presente, mas tem que estar presente fazendo o quê? Entendeu? Se manifestando, e essa manifestação, aquilo ali é só uma parte da manifestação. A manifestação, ela tem que começar na minha vida, na minha história. Dentro dos púlpitos, dentro da minha casa, para depois ela ganhar a rua. A questão fomos para a rua. E aí, primeiro jogo do Brasil, não vamos mais para a rua. Porque o futebol é o Deus desse povo. Enquanto o futebol for o Deus desse povo, enquanto a igreja não entender, né, que Jesus ele é um revolucionário e nós somos revolucionários nesse tempo a partir da mensagem que nós pregamos, isso vai continuar a mesma coisa. Trazemos uma herança ruim com relação à política, porque no século IV, né, o imperador Constantino trouxe a igreja para dentro de uma estrutura política, dominou a igreja se vendeu por causa de púlpito, a grande verdade, perdão, por causa de templo. A igreja não queria mais ser perseguida, a igreja não queria mais seguir os caminhos de Paulo de tomar pedrada. Queria agora tomar café com o governador e usar as mesmas roupas e tal. E se vendeu. E durante tempo nós amargamos muito por isso. Lutero veio trazer um rompimento a partir das suas teses e do seu posicionamento, mas a gente vai ver que a igreja vai trazer muita histórica dessa questão do envolvimento político, né? Os luteranos acabam depois fazendo um monte de besteira por causa de política, enfim. E aí, quando chega no nosso século, a igreja e a política não se misturam. Então, nós não queremos nos envolver mais. Partimos para um outro extremo. Então, a igreja ela tem que ser politizada, os membros precisam ser politizados, orientados. Aí, o que alguns estão fazendo? Trocando agora o púlpito por causa de tijolo, por causa de uma série de coisinhas, fazendo amizades, relacionamento. Então, assim, eu tenho amigos que são políticos. Se ele tem uma boa plataforma, amém, bacana. A gente agora dá o púlpito para ele trazer uma mensagem política, para fazer um voto de cabresto com a minha igreja, isso eu não vou fazer nunca. Então, assim, eu tenho que politizar a minha igreja. A igreja politizada, ela vai ter um procedimento com a sociedade diferente. Somos 40% hoje de evangélicos. Será que o 12 homens mudou a história? Né? 40% não consegue revolucionar esse tempo? Aí fica a pergunta no ar. Né? É verdade. Eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou dar nossa paradinha e volto. Queria entrar um pouquinho mais no mérito dessa questão. Quando Jesus diz que ele não veio trazer a paz, mas a guerra, o que ele está querendo dizer? É chocante essa afirmação, né? Mas essa espada, bom, enfim. Né? Mas Jesus, o que ele veio é trazer a guerra e não a paz? Como assim? E também queria ouvir de vocês o seguinte, na opinião de vocês, Jesus era socialista, ele era democrata ou ele era o quê? Essa é boa. Teocrático. Cabeça pra cima.